Olá, tudo jóia? Meu nome é Rodrigo Assis e trabalho na área de iluminação há mais de 20 anos, especificamente iluminação cênica de eventos efêmeros. Nesse canal aqui nós vamos conversar sobre luz. Se você está vindo de outro lugar, se inscreve aí no canal, curte o vídeo e marque o sininho para receber as notificações, tá ok? Vamos lá? Vamos conversar sobre iluminação? Venha comigo! Bem, hoje vamos conversar sobre alguns tipos de luminárias, tipos de efeitos que você pode trabalhar. Nós temos alguns tipos específicos em que você tem essas luminárias, que ela pode ser direta, indireta e tudo mais. Eu vou mostrar agora, através de alguns exemplos, como é que a gente pode fazer a diferença entre elas, tá? Então nós temos aí a primeira luminária nossa, é a luz direta. O que significa essa luz direta? Você tem uma luz direta em que eu tenho uma projeção de luz totalmente para baixo, né? Como, por exemplo, você pode citar o exemplo de uma par 30 ou uma par 38, em que essa luz nossa é direcionada somente para um sentido, que é a parte de baixo, tá ok? Então você pode colocar, por exemplo, uma luz no teto, ela direcionando uma luz somente para o piso ou para uma área de trabalho. A outra luz, você vai ter uma luz semi-indireta. O que funcionaria essa luz semi-indireta? Eu tenho uma luminária, um equipamento, em que eu tenho de 60% a 90% de projeção de luz para baixo e 10 a 40% de projeção de luz para cima. Então, uma luz como essa aí, como se fosse um pendente em cima de uma mesa, né? Que eu posso colocar ela, em que eu posso, por exemplo, colocar uma cor neutra para iluminar a mesa e uma cor quente para cima para poder pegar no teto. Então, eu posso ter duas temperaturas de cores diferentes na mesma luminária para fazer um efeito. Então, normalmente é um pendente nesse sentido, tá? Enquanto que a primeira, normalmente, ela está no teto, a segunda, ela está num pendente, né? Ela fica a 1 metro do teto, 2 metros, 3 metros, depende desse pé direito nosso que você vai trabalhar, ok? A outra é uma luz difusa. Aí você tem radiação de luz em todos os sentidos. É como se você tivesse uma lâmpada posicionada, pendurada no meio de um ambiente. Então você tem luz em todas as direções, né? A mesmo pacote de luz, tanto é para cima como para baixo. Uma luz como essa, como se fosse um globo, né? Você tem um globo aí de vidro ou um globo de acrílico em que você tem uma lâmpada lá dentro, que ela vai me dar o efeito de um fluxo luminoso, que eu já até conversei com vocês sobre isso, que é a radiação de luz em todos os sentidos. Então, a mesma quantidade de luz que ela tem para baixo, ela vai ter para cima também, ok? A outro tipo de efeito de iluminação é a direta e indireta. Aí você, no caso, não tem a luz em todos os sentidos, ou ela é para cima e para baixo. Eu não tenho uma luz lateral, tá? Então, enquanto que a outra, lá que você tinha uma luz, é muito parecida, né? Esse tipo de lâmpada aqui é muito parecido com a nossa luz semi-indireta. Mas semi-indireta o quê? Eu tenho mais projeção de luz para baixo. Enquanto que essa aqui, eu tenho o mesmo pacote de luz, tanto para baixo como para cima. Vamos imaginar aquela primeira luminária que eu falei para vocês, como se fosse um pendente. Só que enquanto aquela outra tinha menos projeção de luz para cima, essa aqui é igual. Então, se eu tenho lá, vamos supor, uma quantidade em lux numa bancada de 400, para o teto vai ser a mesma coisa. Claro que se estiver na mesma direção, né? Se eu tenho uma luminária que está a 1,5 m da mesa, por exemplo, e 1,5 m do teto, então você vai medir que eu tenho tanto lux, 400 lux para baixo, 400 para cima. Além de produzir uma luz direta, ela vai ter uma luz indireta que vai rebater no teto e daí vai fazer uma luz indireta preenchendo o ambiente, ok? A outra luz é a luz semi-indireta. Então, o que vai ser essa luz semi-indireta? Eu tenho uma luz que ela é projetada para cima. Ela vai pegar num teto, por exemplo, e tem um pouco de luz aqui embaixo. Pode ser um pendente? Pode ser como se fosse um pendente, só que talvez nesse caso aqui o pendente está um pouco mais alto, né? Eu tenho uma luz que vai projetar uma luz para cima, no caso, e um pouquíssimo de luz embaixo. Um exemplo nesse sentido são aquelas luminárias em que você tem uma alta intensidade luminosa para cima e na parte de baixo, por exemplo, um acrílico, em que você tem um pouco de projeção de luz, mas é muito pouco. Às vezes, esse tipo de acrílico, esse tipo de luz, é para facilitar a gente ver o desenho dessa luminária. Então, normalmente, esse tipo de efeito de luz são normalmente colocados em luminárias quando você quer mostrar ela, né? Enquanto que as outras podem dar um ofuscamento, essa aqui a gente dá tanto ofuscamento, porque é mais para você ver o efeito dela, ok? A outra, que no caso aqui é a última, é a luz indireta. Essa totalmente é uma luz colocada, projetada para cima, tá? Ela vai ser projetada lá para cima, lá, que você vai rebater no teto e fazer uma luz de preenchimento. Então, nesse caso, nessa luz indireta aqui, eu tenho uma luz mais confortante, uma luz mais difusa. Eu não tenho sombras tão bem definidas nesse sentido, tá ok? Então, esses basicamente são os tipos de efeitos de luminárias que a gente vai ter no mercado hoje, tá ok? Lembrando que, na maioria dos casos, não é a lâmpada que determina isso,
mas sim a luminária, tá? Por isso tem até o desenho dessa luminária aí. São pouquíssimas lâmpadas que vai te dar esse efeito, como por exemplo, nesse efeito de uma luz direta, que tem uma projeção de luz somente em um sentido, aí você está relacionando com, por exemplo, aquelas placas de LED que você tem no teto aí, ou as lâmpadas pares em geral, tá ok? Então fica aqui minha dica, um grande abraço para todos e até a próxima.